de fraudes envolvendo a Bancop, inclusive do condomínio Solares. É onde fica o triplex 164A de 297 metros quadrados. Os promotores paulistas suspeitam que a empreiteira OAS, que assumiu a obra com a falência da Bancop, reservou o imóvel para o ex-presidente Lula e a família dele. O promotor Cássio Concerino, que cuida da investigação em São Paulo, preferiu não gravar entrevista. Ele afirmou que há indícios de que houve tentativa de esconder a verdadeira identidade do dono do triplex. E essa seria uma forma de encobrir o crime de lavagem de dinheiro. Quando foi reeleito em 2006, o então presidente Lula apresentou na declaração de bens uma participação cooperativa habitacional, apartamento em construção no Guarujá, no valor de R$ 47.695. Pelo menos 10 pessoas já foram ouvidas nas investigações em São Paulo. Um deles é o empreiteiro Armando Dagri Magri, dono da Talento Construtora. Magri disse que a OAS contratou a Talento para reformar o triplex 164A. Ele disse que trocou o acabamento, refez a piscina, mudou a escada e instalou um elevador privativo. Segundo ele, praticamente refizeram o apartamento. Magri disse que a obra girou em torno de R$ 777 mil e que foi realizada entre abril e setembro de 2014. Armando Magri disse não ter tido qualquer contato com Lula, mas sim com Marisa Letícia, mulher do ex-presidente. Ele falou que estava reunido com um representante da OAS quando Marisa adentrou o apartamento 164A. Ela estava com um rapaz e 2 senhores. Magri disse que só depois ficou sabendo que eles eram Fábio, filho de Lula, um engenheiro da OAS e o dono da construtora, Léo Pinheiro. Léo Pinheiro foi condenado na Lava Jato a 16 anos de prisão. Ele recorreu e está em liberdade. Ela executou a reforma e no momento em que foi marcada uma data para a realização da vistoria pela OAS, o diretor da Talento compareceu no local e quem estava lá nesse dia era a dona Marisa Letícia, acompanhada de seu filho Fábio e do senhor Léo Pinheiro, presidente da OAS. Também nesse momento nada foi dito a eles, a quem pertenceria esse imóvel, e conferida todas as reformas, foi realizada a vistoria e a obra foi entregue. O Ministério Público Paulista também ouviu José Afonso Pinheiro, zelador no prédio no Guarujá desde 2013. Ao ser indagado se o ex-presidente foi ao prédio, o zelador disse que sim, e que inclusive foi na época da reforma para a instalação do elevador privativo do triplex. Ele disse que se recordava da presença de Lula numa segunda-feira e em outra oportunidade para limpeza geral no apartamento. O zelador disse que os familiares do ex-presidente chegavam normalmente em 2 carros acompanhados de seguranças. Ele citou que os seguranças prendiam o elevador enquanto a família estava acomodada no triplex, o que gerava reclamações de outros moradores. 3, 2 e 1. O zelador disse que os familiares do ex-presidente chegavam normalmente em 2 carros acompanhados de seguranças. Ele citou que os seguranças prendiam o elevador enquanto a família estava acomodada no triplex, o que gerava reclamações dos demais moradores. Ele também afirmou que a OAS limpava o prédio, colocava flores para receber a família do ex-presidente e que a ex-primeira-dama Marisa Letícia chegou a frequentar o espaço do prédio indagando sobre o salão de festa, piscina e áreas comuns. O zelador disse ainda que um homem que seria funcionário da OAS pediu para que ele não falasse que o apartamento seria de Lula e da esposa, mas sim da OAS. A porteira do prédio também afirmou que viu o ex-presidente Lula e a mulher dele no prédio no fim de 2013. Ela disse que depois que a investigação sobre o apartamento veio à tona, ninguém mais da família do ex-presidente voltou a aparecer no local. Em entrevista ao Jornal Nacional, o advogado de Lula negou que o ex-presidente ou parentes dele sejam donos do triplex no condomínio de Guarujá. Esse imóvel não é do ex-presidente Lula e de nenhum parente do ex-presidente Lula.
A família do ex-presidente Lula comprou uma cota de um projeto da Bancop. É só isso que existe. Ele pagou essa cota está declarada no imposto de renda do ex-presidente Lula. O Jornal Nacional também perguntou ao advogado do ex-presidente Lula por que o apartamento teria sido reformado pela OAS e por que a reforma teria sido supervisionada pela ex-primeira-dama. Eu não tenho a menor ideia porque houve uma reforma e quem fez essa reforma. Simplesmente porque esse imóvel não é do ex-presidente Lula ou de qualquer parente do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula tinha uma cota de um projeto da Bancop e depois, quando esse projeto foi transferido para uma outra empresa, ele tinha duas opções: pedir o resgate da cota ou usar a cota para a compra do imóvel no edifício Solares. E ele fez a opção, a família fez a opção pelo resgate da cota. A OAS afirmou que não vai se manifestar sobre as investigações relacionadas ao triplex. A organização Transparência Internacional divulgou hoje o ranking da percepção da corrupção de 2015. O Brasil caiu 7 posições em relação ao ano anterior e obteve a pior colocação desde 2008. Potência emergente, sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas. O lugar do nosso país era de destaque. Só que escândalos quebraram o encanto brasileiro. A percepção da corrupção no Brasil piorou no último ano. Foi a maior queda entre 168 países. O representante da Transparência Internacional lembra do forte crescimento e a escolha como país sede de eventos importantes. O tombo do Brasil foi do tamanho da expectativa. Mensalão, o esquema bilionário da Petrobras e a crise econômica mudaram a forma como olham para o país. Alejandro Salas explica que não dá para afirmar que o Brasil esteja mais corrupto. Ensina que a corrupção é um crime subterrâneo, não tem como ser contabilizado. A impressão de desonestidade, sim. Há aqui um contraste. Quanto mais se investiga a corrupção, mais ela salta aos olhos do público. A imprensa livre para divulgar a notícia e a prisão de corruptos dão a sensação de mais sujeira, mas também podem significar uma maior faxina. A percepção da corrupção é um índice relativo. Coreia do Norte e Somália são os piores da lista. Os 3 países vistos como mais honestos do mundo são nórdicos. Nem por isso o norte da Europa é um santuário da ética. Suécia e Finlândia são acionistas de uma empresa de telecomunicações acusada de pagar propina para garantir contratos. Lá no Uzbequistão, onde tribunais são menos eficientes, a polícia e a mídia têm menos liberdade para investigar. O relatório prova que o jeitinho não é brasileiro, é universal. Pois é, e além dessas